libertar dos seus pais? Como assim, Gabriele? Pois é, que tal se libertar dos seus pais? Você sente que eles te prendem, mas que você não consegue se libertar dessa situação? Se você sente isso, se você se identifica, vem comigo e fica aí nessa live até o final, porque eu vou te contar como que você vai aí se libertar dos teus pais. Bem-vindo aí, olha, Luiz presente, brigadão. Beijos, beijos. Então, bora falar sobre isso. Me conta de onde você tá falando, se você tá vendo aqui essa live já agora, aqui ao vivo, ou de repente você tá vendo aí na gravação. Essa aqui já vou dando spoiler que ela vai ficar gravada assim, fica comigo até o final, porque a gente vai falar aí do jeito certo e o jeito errado dessa questão de você tentar aí essa libertação dos pais. E por que, né, que é tão importante você conseguir fazer essa libertação, hein, minhas imperatrizes, meus imperadores, hein? Então, olha só, se você aí tem alguma amiga ou alguma pessoa conhecida tua que você sabe aí que ela tem, né, conhecidamente algum problema com os pais, já compartilha essa live com a pessoa, porque pelo menos com uma ou umas 3 amigas, quem sabe, né? Para que você possa ser, sim, uma contribuição para essa pessoa. Eu vou só ligar aqui, vocês já me dão um ok se tá ouvindo a minha voz, tá? Prontinho, dá para ouvir, né? Tá tudo certinho aqui. Eu vou colocar o microfone que o áudio fica bem melhor, tá? Se vocês não tiverem, escreva aqui no chat para mim, por favor, tá bom? Então, olha só. Por que, né, que eu tô fazendo esse assunto, venho trazendo aqui assuntos e falo muito dessa questão sobre os pais, a influência dos pais aí na tua vida, sim, Imperatriz, para que você destrave o teu dinheiro. Porque qual é o meu papel com vocês aqui na internet, né? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Gabriele e eu te ajudo, te ensino como você vai destravar o teu dinheiro para que você se torne independente financeiramente, Imperatriz. Esse é o meu desejo, o meu real desejo, e eu quero mais do que isso. Quero que você também seja bem paga, porque eu quero que você tenha tempo para cuidar de si mesma, para cuidar dos teus, do teu marido, do teu filho, do teu pet, das tuas viagens, de tudo aquilo que pulsa aí o teu coração, tá, Imperatriz? Por isso, para que isso aconteça, você precisa aprender algumas coisas aí, tá? Então, entre elas... Então é preciso sim aprender algumas coisas aí para que destrave o teu dinheiro, então, como a gente está conversando. Mas afinal de contas, tá? Então eu quero me libertar aí dos pais. Como é que vai ser essa questão, né? Por que isso? E qual que é o jeito certo e o jeito errado? Vou começar falando do jeito errado e as consequências. Tudo na nossa vida, gente, tem consequências. Então, se você estiver aí fazendo alguma coisa aí, vamos dizer, do jeito errado, você vai pagar o preço, vamos dizer assim, de fazer a coisa do jeito errado, tá? Então, assim, quer se libertar dos teus pais? Tudo bem, deixa eles pra lá e vai viver a tua vida, sem cobrar os teus pais, sem jogar na cara deles, ou como agora, hoje eu tava escutando aqui, né, um áudio, enfim, de uma pessoa que me passando que o próprio filho, né, quase, né, deu a menção de tentar bater na mãe, tá? Então, assim, enquanto os filhos não entenderem que se não fossem os pais, o pai e a mãe, eles nem estariam aqui hoje, por pior que tenha sido, por mais desestruturada a família tenha sido, não importa. Você deve a tua vida para eles. E hoje você só vai ter uma vida próspera se você resolver os teus pais dentro de você. Não adianta mais continuar apontando o dedo e culpando pai e mãe. Não adianta, Imperatriz. Não dá. Tá na hora, ou imperador, tá? Isso serve para os homens também. Então, tá na hora de você, né, resolver essa situação. Só que não adianta você querer resolver lá do teu jeitão e achar que vai resolver assim. Então, o jeito errado é esse exemplo, por exemplo, que eu acabei de dar, de falar, né, um filho querer lá bater numa mãe, imagina.
ou brigar que seja, né, verbalmente. Então, assim, isso é o jeito errado de você se libertar dos seus pais, se você sente essa necessidade, tá? Brigando então com os pais, não é o caminho, tá? Achando que os teus pais têm obrigação com você. Gente, mas quanto marmanjo por aí achando que os pais têm obrigação. Ou até pode não achar que os pais têm obrigação, mas só o fato da pessoa, mesmo que esteja em idade adulta, às vezes com a sua própria família, né, já está em outro momento da vida e continua pedindo pix do pai e da mãe, endividando o pai e a mãe. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você cresceu, você tem quantos anos? Quantos anos você me respondeu aí tá só na identidade, porque na realidade você tá agindo como se tivesse, nem é 15, é 12. É isso? Então, gente, é pesado, Gabriele, você tá sendo muito pesada. Tô porque tá na hora de crescer. Porque tem muita gente que tá com o dinheiro travado porque tá agindo como criança. Criança não trabalha, criança não prospera, criança não faz dinheiro. Então, se você quer trabalhar, se você quer trabalhar, não. Se você quer ter dinheiro no bolso, você vai sim ter que trabalhar, você vai ter que sim fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Falei já que essa live hoje vai ficar gravada. Então, quem vem me acompanhando essa semana, o que tá rolando nessa semana aqui no perfil que eu falo tanto para vocês? Tá rolando, né? Finalizamos a semana da materialização do dinheiro, o MD, que tivemos 3 aulas totalmente gratuitas para você fazer dinheiro na tua mesa, independente de você fazer atendimento comigo, de você estar em mentoria comigo, de você fazer consulta comigo, independente de qualquer coisa, uma entrega totalmente gratuita que a gente fez essa semana no Materialização do Dinheiro. Bem-vinda aí, Helena! Então, por que eu tô falando isso? Porque o adulto, ele vai fazer o que tem que ser feito. Não interessa, tô cansada, não tô afim, não interessa. Então, quando eu dou esse exemplo de repente, uma mulher ou um homem que já tem a sua própria família e tá ali na dependência de pais, né? Que ajudem financeiramente em alguma coisa, porque não está tomando uma atitude de fazer o seu negócio acontecer, de fazer o seu dinheiro acontecer, porque tem criança para sustentar. Sim, ok, é criança. Mas já está com 18 anos, meu filho mais velho. Tá, ok, você pode dar uma mão, mas já está na hora de encaminhar essa criatura aí para que ela também faça o seu papel e possa exercer ali o seu fazer dinheiro, né? Então, assumir essa postura. Então, como eu estava dizendo, fazer o que tem que ser feito. Então, nessa semana da materialização do dinheiro, não, de repente, não estou afim de revisar aquela aula porque eu estou cansada ou porque não sei o que. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Você se propõe de fazer um trabalho, faça o trabalho bem feito, entregue perfeitamente. Inclusive, quem não conseguiu estar, e eu sei que a Helena tem outro fuso horário aí, vocês têm o link das 3 aulas disponíveis. Ele não tá num link agrupado, tá, gente? Mas você consegue o acesso às 3 aulas, sim, tá? Então, a Helena, por exemplo, tá dentro do nosso grupo lá, você tá lá com acesso 1, 2, 3. Depois eu vou mandar uma mensagem só, agrupando os 3 links, fica mais fácil, deve ser favorita a mensagem lá no grupo, fica melhor, né? Então, eu vou fazer isso mais tarde. Mas assim, você acessa, vê as aulas, entende? Então, quando a gente está se propondo a fazer um trabalho e quando você tem o teu trabalho, é agir como uma postura de adulto e, consequentemente, o dinheiro vai vindo. Então, jeito errado de se libertar dos pais é isso, você achar que teus pais têm obrigação com você. Teus pais não têm mais obrigação. Até os teus 15 anos, assim, mais ou menos, até vamos dizer que eles tinham obrigação. Na pior das possibilidades, até completar ali os teus 18, a maioridade, vamos dizer assim. Mas depois, o filho vai pro mundo, tá na... Peraí que a minha internet deu uma falhadinha. Os pais, para quem tá aí nessa lamuriação aí de reclamação, vamos acordar, tá? Por quê? Teus pais já te deram sim. Não, mas eu falei, eles não me deram educação, eles não me deram isso. Eles te deram a vida. É isso o mais importante. Você é um espírito que você nasceu aqui na Terra para você fazer alguma coisa. Você tem aí uma missão para cumprir. E aí que o teu pai e a tua mãe fizeram o quê? Eles fizeram o favor de te dar um corpo. Tá? E mais, eles te deram o corpo, mas foi você que pediu para nascer desse pai e dessa mãe. Então, por que você está reclamando dele e dela? Não reclama.
não seja ousado a reclamar desse pai e dessa mãe, tá bom? Então não faça isso, tá? Eu tô rindo porque eu vi que a minha mãe tá na live, aí a minha mãe aperta nos botãozinhos, ela solicita para entrar na live, agora eu vi que ela começou a me seguir. Então, certamente, ela se atrapalhou, parou de me seguir, agora tá me seguindo de novo. Mas, gente, um brinde aos nossos pais, olha que maravilha. Minha mãe participa da live porque ela gosta desses assuntos, então é muito bom. Bem-vinda, minha mãe. Muito obrigada pela vida que tu me deu. Estou aqui honrando a vida, fazendo aqui a minha missão, né? E prometo ir à vida com sucesso para honrar a vida que tu e o meu pai me deram, porque se não fossem vocês terem me dado a vida, eu não estava aqui hoje, né? Então eu tô falando isso diretamente para minha mãe, gente, porque a minha mãe tá aqui ao vivo comigo na live. Quem tá vendo isso depois na gravação, entenda que é isso, é dessa forma, né, agradecendo teus pais que você tem que ter, por pior que tenha sido. E isso, muita coisa que eu falei aqui, eu era, quando eu tinha uns 18 anos, eu era a revoltada, achando que a minha mãe e o meu pai tinham que ter feito isso, isso e aquilo. Então isso que eu tô falando, eu não tô falando aleatoriamente, eu tô falando algo que eu vivi, que eu senti, que eu vivia nessa reclamação. E isso é o jeito errado, bater de frente com eles, né? Ficar nesse blá blá blá, é bater de frente, é desrespeitar os pais, tá? Então, isso não é bacana, tá? Isso é o jeito errado e isso tem consequências que eu vou te falar agora. Então, qual é a consequência, né? Se vai pegar e bater de frente toda essa situação. Falta de prosperidade, falta de fluir na vida. Sendo bem reta e direta, é isso. Se você não se entrosar, né? Se você não se ajeitar ali com seus pais, mas principalmente dentro de você, dentro do teu coração, se você não estiver com o teu coração ali bacana dentro de você, o que vai ter no final das contas, sabe o que que é? É você ter a tua vida travada. Você terá a tua vida travada. E não é isso que a gente quer. Pelo contrário. Você está aqui para uma missão, para algo maior, você está aqui para ajudar e fazer pelas suas próprias pessoas. Então, como eu estou fazendo aqui pelas minhas pessoas que estão aqui na live, que me acompanham nos Reels, que me acompanham nos Stories, então esse é o meu papel, é ajudar a levar mais prosperidade para a tua vida, mas para isso você tem que destravar, você tem que trabalhar a tua estrutura emocional, meu amor. Senão você não consegue. Então, consequência de fazer toda essa coisa errada, esse jeito errado, é você travar a tua vida em todas as áreas e principalmente no teu financeiro, tá? Então, vocês estão gostando? Deem umas reaçõezinhas aí para eu saber que vocês estão aqui comigo, tá? Se você, de repente, tá vendo depois na gravação ou para quem tá aqui comigo agora, envia, gente, esse vídeo para quem você conhece, que tu sabe que tem lá uma treta com os pais e que pode melhorar a situação, né, Kiron? Né? Os humanos, eles precisam. O Kiron, para quem não sabe, gente, que eu olhei aqui para baixo, é meu cachorrinho, tá comendo a cenourinha dele, tava almoçando. E como se diz, os cachorrinhos têm lá toda assim o seu equilíbrio, né, entre ali na sua espécie. E nós humanos precisamos ter toda essa relação, né, com os nossos pais, tá? Então vamos lá. Qual que é o jeito certo, então, de fazer essa história? De liberar aí, de se libertar dos pais, se é isso que você deseja, e vai te ajudar sim, tá? Se libertar. E não entenda isso como se fosse, nossa, agora eu vou me libertar, eu nunca mais vou falar com os meus pais. Não é isso. Mas é você se libertar internamente no teu coração para que você siga o teu caminho e carregando eles sempre dentro de você, onde quer que eles estejam, ou seja, sendo eles estando aqui vivos ainda, maravilha, trate-os bem, cuide, né, faça o que você puder por eles e onde quer que esteja, então se já não estão mais aqui vivos, você sempre carregando teus pais. E se você também não tem pai e mãe ou algum dos dois vivos e você sente que você tem coisas a trabalhar, a gente trabalha isso igual, inclusive nas constelações, isso é muito sedimentado, tá? Não só na constelação individual, mas nas constelações de vivências que eu trabalho muito também
com essas vivências com constelações, porque é para um grupo maior de pessoas, aliás, para atingir pessoas que não podem estar no atendimento particular comigo, tá? Por quê? Porque eu tenho mais de uma opção para oferecer para quem chega na minha mesa. De repente vai chegar uma pessoa que quer mais velocidade e ela vai entrar direto na minha mentoria, sem nunca ter passado por uma consulta por nada comigo. Mas tem outras pessoas que de repente não vão conseguir isso, você pode estar só aqui no ao vivo comigo, não tem problema, você está através do teu tempo se garantindo a tua estrutura emocional, a tua dedicação para trazer uma estrutura emocional. Às vezes vai precisar aprofundar um pouco mais, aí para isso que tem os cursos, tem as vivências, né? E vamos ver o que vem pela frente em 2024, porque a gente pode pensar em palestras, algumas outras coisas também, né? Que é válido, tá? Então, qual que é o jeito certo, afinal de contas? Kiron, vamos aparecer na live? Vamos, mas tu não deixa eu te pegar? Vamos mostrar aqui para as pessoas o Kiron. Tua avó tá na live. Então, o jeito certo. Qual é o jeito certo para se liberar aí dos pais, tá? Para se libertar dos pais e você poder fluir totalmente aí na tua vida. Então, primeira coisa, e já fui falando, mas agora vamos organizar bonitinho aqui para que você, até se você quiser fazer algumas anotações dessa live de hoje, vale a pena, tá? Então, o jeito certo para você se libertar dos teus pais é você já constelar a relação que você tem ou teve com eles, tá? É muito importante que seja feita essa constelação, tá? Para quê? Para que coloque cada um no seu lugar, tá? Porque às vezes pode acontecer de pessoas dentro da família estarem numa posição errada, né? Terem assumido um papel errado. Eu vou dar um exemplo aqui. Assim como na parte anterior eu falei, na parte errada, eu falei, por exemplo, de uma situação de um filho achando que a mãe tem uma obrigação, querendo até bater lá na mãe, tá? Existem também outras situações. Existem situações de bons filhos, tão bom filho, que ele acaba assumindo o papel de homem da casa. Isso acontece muitas vezes com homens, né? Com filho homem. Então, pode acontecer com mulher também, né? Mas assumindo o papel da casa, de homem da casa. Então, esse filho, sendo o arrimo de família, né? Bancando toda ali uma casa, com vários componentes da família. E assim, gente, claramente demonstra que o lugar de cada um foi desconfigurado. Está errado. Por quê? Qual é o lugar de cada um? Existe um pai e uma mãe que se conhecem, tem um filho. Tem 3 filhos, por exemplo. Então, quem veio antes? O pai e a mãe. Você está escutando a chuva, gente? Começou a chover bem forte aqui. Então, existe um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe, eles são ali os que vieram primeiro. Então, depois vieram os filhos. Ok, aí tem uma ordem, nasceu o primeiro, segundo, terceiro filho. Ok, então essa é a ordem. Então, não existe essa história do filho do meio querer assumir a porra toda e passar na frente por cima do filho mais novo, não do filho mais velho. Não. Assim como não existe um filho querer passar ali por cima de toda ali uma família, uma história, e passar por cima, então, dos pais. Então, por exemplo, o pai sai de casa porque esse casal se separa. É um exemplo. E aí, principalmente, eu observo que se acontece quando o filho, que hoje é um homem, mas se acontece isso quando ele é uma criança, a probabilidade de essa criança, vendo todo o sofrimento dessa mãe, já crescer e precocemente trabalhar para sustentar a casa é muito grande, dependendo dessa força dessa mãe. Porque pode ser uma mãe que não, ela vai assumir tudo. Mas pode ser que não. Então, peraí só um minutinho. Ai, chuva, né? Então, isso tira a ordem das coisas, tá? Então, assim, se um filho que daí cresceu, virou um adulto, ele pegou e assumiu essa família, né? Vem cá, vamos ver, vamos mostrar aqui o Kiron para as pessoas.
Vamos ver se Kiron. Pronto, ele aparece na live. Olha como ele é bonito na live. Fala com as pessoas como é que funciona esse negócio de pai e mãe. Hein, Kiron? Hein? Então, por exemplo, se esse filho, né, ele assume o papel de bancar essa casa, na realidade, o que ele está fazendo? Ele está saindo do lugar de filho e ele está se colocando como se fosse o pai da família. Ou seja, ele está pareando com a mãe, está tudo errado. Completamente errado. Por quê? Porque cada um tem o seu lugar. Kiron está aprendendo, exatamente. O Kiron está aqui de professor hoje, até ensinando, né? Aprendendo e ensinando. Aliás, quando a gente ensina, a gente aprende muito. Então, esse filho que toma a frente de uma casa... Peraí, Kiron, deixa eu te ajudar a descer. Obrigada pela participação. Muito obrigada. As pessoas estão te agradecendo, tua avó dizendo também para ti, tá bom? Então, se esse filho assumiu o papel da casa, de homem da casa, ele faz lugar aqui, papel com a mãe, ele tá se comportando como se ele fosse marido da mãe. Não é fisicamente, tá? Não é nada disso que eu tô falando. Eu tô falando os fios invisíveis da relação familiar. Então, esse filho do lado dessa mãe, ele tá agindo como se ele fosse marido dela e como se ele fosse pai dos irmãos dele. E isso tá errado, completamente errado, tá? Então, isso é gravíssimo, isso não pode acontecer. Então, por exemplo, quando eu falo constelar pai e mãe, você precisa constelar esse tipo de situação, né? Gente... O Kiron tá pegando durex, daqui a pouco ele vai estar com o fuso todo cheio de durex. Se precisar, eu socorro ali, mas deixa ele se virar. Então, se no final das contas esse filho mantém esse tipo de situação, isso também trava a vida dele, a vida dos irmãos, a vida da mãe, de todo mundo. Então tem que voltar cada um para o seu lugar. Esse filho tem que voltar para o lugar dele, se comportar como filho, irmão dos irmãos, e não como se fosse o pai dos irmãos. Porque quem tem vamos dizer, a obrigação, né, ali até, sim, uma certa parte de dar, sim, o sustento, a educação, tudo para os filhos, claro que são os pais, mas não os irmãos. Por que o irmão tem que dar isso? Não, aí está invertendo papéis. Então, você precisa botar de volta cada um no seu lugar, que isso a gente faz numa constelação, e cortar o cordão. Você cortar cordão com mãe, cortar cordão com pai também, para que você tenha, então, o fluir da tua vida e tudo ali, cada coisa no seu lugar, tá? Aí quando a gente fala, por exemplo, de perdoar pai e mãe, tá? É uma forma de dizer, porque perdoar, porque se eles te deram a vida, né? Você que deve a eles, né? Mas o que eu digo é dentro de você. Às vezes fica assim algo como se tivesse uma necessidade, uma vontade de querer, de achar que tem que perdoar, porque acha que o pai ou que a mãe fizeram isso ou aquilo. Não. É entender que eles te deram a vida, você tem isso, né? Que você recebeu deles, e honrar essa vida. Então, assim, respeitar, né, respeitar os pais, respeitar a vida que recebeu desses pais, tá? Para que você tenha, assim, o fluir da tua vida. Então, é preciso, usamos essa palavra mais para uma facilidade aqui didática, perdoar os pais, tá? Mas, na realidade, é você respeitar e honrar esses pais que te deram a vida, tá? Então, respeitando tudo isso e vivendo a tua vida, né, sem culpa com relação aos pais, né, os pais sem nenhuma culpa com relação aos filhos, tá? E sempre com a consciência de que você recebeu, como eu já disse antes, teus pais foram portais para que você recebesse o teu corpo e você, como espírito, tivesse aqui hoje para fazer aí a tua missão. Então, é botar a tua missão em prática, realizar isso, porque quando você faz isso, você está honrando o teu pai, honrando a tua mãe, tá?
jeito certo ainda de você se libertar dos pais, tá? Existem alguns tratamentos além da própria constelação. Aqui dentro da estruturação emocional eu faço, que é através dos florais alquímicos, em que você passa por um tratamento de 6 meses, passando pela toma de alguns florais, e que é um protocolo antigo, né, alquímico, e que aí você vai tomando essa libertação dos teus pais. Ele é bastante profundo, trabalha toda a parte de traumas intrauterinos, tá? E ele é bem importante para que você consiga se libertar e também constelar para botar cada um no seu devido lugar, tá? E aí, quais são os benefícios, então, de você, depois que você vai colocando tudo isso, agindo do jeito certo, colocando cada coisa no seu bendito lugar, qual é o benefício de tudo isso, né? É fazer com que você, que é um espírito livre, vivendo a experiência terrena, traga de volta a liberdade que o teu espírito tem. Porque todos nós estamos aqui para fazer algo, como eu já disse, e significa que a gente tem que viver a nossa missão na Terra. Só que muitas vezes, sim, por crenças, por coisas que os pais querem nos puxar, a gente fica um pouco mais preso a eles. E pessoas ficam a vida inteira presas aos pais. Pessoas de 40, 50, 60 anos que moram com o papai ou com a mãe. Então, é se libertar disso para você ir para o mundo, para você ir fazer as coisas que você veio fazer. Você, como um espírito, veio fazer coisas e você tem que ir para o mundo para fazer o que você veio fazer. Simples assim. Simples assim, o desfecho, o benefício. Mas a caminhada para chegar até aí não é da noite para o dia. É investimento. E você precisa fazer isso para destravar o teu dinheiro. Porque eu posso te garantir que se hoje o teu dinheiro está travado, você precisa trabalhar e se libertar dos pais, como a gente está falando nessa live, tá bom? Então, tome essa consciência, começa a abrir o teu coração, a tua mente para tudo isso, tá? E saiba que nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, você está aqui com a oportunidade de entrar nessa semana para o Cura 12D, gente. E o Cura 12D, hoje, no dia 2, né, de fevereiro, que a gente está aqui nessa live, até hoje à meia-noite, gente, eu tô com um voucher de agilidade para 50% off. Você vai pagar 50% menos do que custa o curso, tá? Então, eu realmente te sugiro aí que você tá vendo, você já vê ali o link, tá na bio, tá? O Cura 12D, ele é um curso prático com vivências, inclusive de constelações, entre outras ferramentas que eu uso ali dentro, para você se libertar dos teus pais, do pai e da mãe, mais contratos, magias, votos de pobreza que você possa ter feito no passado, e ele acaba também até abrangendo outras áreas da tua vida, como relacionamentos tóxicos, tá? E só por hoje, o Cura 12D, que custa R$ 2.997, ele só por hoje, ele tá com esse 50% off. Ou seja, em vez de você pagar R$ 2.997, você vai pagar só R$ 1.498,50 ou 12 vezes de 149 em quebrado, tá? E tem uma coisa importante, que além de você pagar 50% off só hoje, você vai receber também um atendimento exclusivo comigo e particular, tá? Em que você vai ter a possibilidade de constelar particularmente ali um problema hoje seu, da sua família. Então, por exemplo, se você identificou que na tua família tem essa inversão de papéis, você precisa constelar isso é uma certeza, tá? Só que se você já garantir a tua matrícula, hoje você vai ganhar esse atendimento. Depois a gente só vai marcar o atendimento, tá bom? Então, recado dado, você prepare-se para estar comigo. Além de tudo isso, a gente vai ter mentorias, que eu vou te acompanhar daí em grupo por 3 meses. Vai ter grupo de WhatsApp que eu também vou te acompanhar por 30 dias. E mais o conteúdo ali que é maravilhoso, muito potente. Vai ter um módulo novo para você destravar o teu dinheiro nessa turma.
turma 6, tá? Turma 6, que o Cura 12 dele estava guardado e ele tinha que voltar porque ele ajudou já a destravar muitas pessoas, tá bom? Então, ó, se você tá comigo aqui até o final, já comenta aqui embaixo nos comentários, eu quero que você escreva dinheiro, coloca ali aquela figurinha do saquinho de dinheiro também, tá? Kiron, tá bom? E a gente se vê. Eu vou fazer um stories para vocês, o que o Kiron tá fazendo com o Durex, tá bom? Então, se você tá vendo depois esse vídeo na gravação, aí, se der tempo, você ainda vê o meu stories, tá bom? Então, ó, link na bio, vem pro Cura 12D comigo, mais informações, você me chama no direct que eu te conto tudo, tá? Então, é isso, ó, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês, tá bom? Beijo, 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 minha gente.